Do marxismo cultural ao cristianismo é o assunto do nosso Fale com o Doc de hoje. Então, pessoal, é o seguinte, a produção separou para mim aqui 4 casos, todos eles muito tranquilos, muito leves. Eu escolhi entre todos aquele que talvez vá te chocar menos, prezado internauta que me acompanha neste momento da nossa 6ª temporada, salvo engano, do Fale com o Doc. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta. Vamos começar. Bom dia, Doc. Tenho 27 anos e quero compartilhar um achismo seguido de uma pergunta, mas antes, um resumo da minha história. Vamos lá, vamos nessa. Todos esses casos, como eu disse, os 4 casos aqui, eu peguei o mais tranquilo. Acompanhe. Eu não sei o que aconteceu nessa semana, eu não sei se vocês estão inspirados aí pelas newsletters e resolveram escrever, mas olha só, meu pai foi assassinado antes de eu nascer. Minha mãe, sem estrutura psíquica, me deixou com a família paterna. Um ano depois, ela me sequestrou no meu aniversário. Foi como uma cena de filme, homens armados, carro blindado. Fui morar com ela e um namorado, que foi assassinado na minha frente quando eu tinha 3 anos. Ela me devolveu a avó paterna, que junto com meu avô, me criou com valores cristãos fortes. Iniciei terapia aos 4 anos. Na adolescência, fui carente, depressiva e influenciada por uma tia a adotar comportamentos promíscuos. Apesar disso, não ultrapassei certos limites. Aos 18 anos, fui estuprada numa festa. Começaram tentativas de suicídio, automutilação, e aí ela diz, para piorar, ou seja, dado todo o cenário dela, o cenário onde o pai foi assassinado antes dela nascer, a mãe, sem estrutura psíquica, deixou-a com a família paterna. Anos mais tarde, antes dos 4 anos, provavelmente, a mãe, numa visita ao seu aniversário, arma todo um cerco cinematográfico à la Missão Impossível e a sequestra com carros blindados de homens armados. No entanto, essa mãe também não aguenta e a devolve, mais uma vez, para a avó paterna. Ela inicia terapia aos 4 anos. Logo depois da adolescência, ela é depressiva, influenciada por uma tia, começa a se tornar promíscua. E começa a ter tentativas de suicídio, automutilação e diz, agora, para piorar, ela diz, para piorar, ou seja, tudo já estava muito ruim. No entanto, acontece um evento na sua vida que piora tudo. Ela entra para uma federal de humanas. Foi o que ela escreveu. Lá, fui doutrinada. Ódio ao masculino, marxismo, Gramsci, lesbianismo, androgenia, maconha e remédios psiquiátricos. Essa é a história da nossa querida, eu não vou dar o nome dela, até que um dia, aos 23 anos, preste atenção, essa história é um arco incrível. Até que um dia, aos 23 anos, numa aula de sociologia, onde Gramsci falava sobre doutrinação, algo mudou. Metaforicamente, Deus entrou. Literalmente, eu acordei outra, larguei tudo, fui curada, os diagnósticos caíram por terra. Gramsci cura, pessoal. É isso que ela está querendo dizer. Gramsci cura. Hoje, vejo que não era doença mental, era luto, promiscuidade, doutrinação e distanciamento de Deus. Descobri que muitas vezes o problema é espiritual, não psiquiátrico. O senhor não acha? Ela me pergunta. Não, eu não acho. Eu acho que muitas vezes é doença psiquiátrica. Mesmo. Na maioria delas, inclusive. E que isso precisa ser tratado com seriedade. Eu não acho que nada disso aqui tem a ver com... Minha querida, vamos lá. Essa tua história ela é muito difícil pra mim. É muito difícil pra todo mundo que tá ouvindo. Eu entendo a tua história. Uma história terrível. Teu pai foi assassinado. A tua mãe te deixou com teus avós paternos. Depois a tua mãe pegou e, de fato, te leva de novo pra casa dela. Você é muito pequenininha, você não lembra nada disso. Depois, mas a história, né, vai sendo contada. Você sabe isso tudo porque te contaram essas histórias. Que às vezes a história contada a posteriori sobre a vida de uma criança é muito pior do que aquilo que a criança experimentou de fato na infância. Cuidado, pais, com isso, né? Isso é fundamental mesmo. Às vezes aconteceu uma coisa com teu filho quando ele tinha 2, 3 anos. Ele nunca vai ficar sabendo disso se ninguém contar pra ele. E aí, atenção, vocês descubram. Vocês são os primeiros a contar pra eles, né? É assim, o garoto descobre a história porque você é o primeiro a contar pra ele algo terrível que aconteceu com ele. Mais ou menos é o que aconteceu com essa menina, que ela não saberia de nada disso se ninguém tivesse contado, né? E aí ela inicia a terapia, é carente, etc., mas entra na faculdade federal. E aí vem essa história toda. Não, para piorar, ela diz assim, para piorar, as pessoas estudavam lá na faculdade federal uns negócios.
Olha, essa história de faculdade federal e doutrinação na faculdade federal, francamente falando, eu fiz faculdade federal, conheço um monte de gente que fez faculdade federal. A gente ouve as mesmas coisas que vocês ouviram, hein? Atenção, eu fiz faculdade federal também, né? Tinha lá no ciclo de epidemiologia as pessoas falando que Cuba fazia, acontecia, não sei o quê. Olha, sei lá, nunca pintei meu cabelo de roxo, né? Quer dizer, eu acho que essa história de vocês também quererem transferir responsabilidade para tudo que acontece na vida de vocês negativo, a culpa é da faculdade federal que doutrina vocês, porra. O máximo que você tem lá é um professor te ensinando meia dúzia de coisas, porra. É isso que acontece, né? Quer dizer, tem um professor lá ensinando meia dúzia de coisas. Agora, a tua estrutura familiar não existiu, né? A estrutura familiar da maioria das pessoas não existe. Então, quer dizer, esses mesmos senhores que ficam hoje reclamando de doutrinação do PT, doutrinação federal, são os mesmos sujeitos que lá na década de 90, no início dos anos 2000, deixavam os filhos assistindo Boquinha na Garrafa, né? Bebiam igual os malucos, fumavam igual um gambá, né? Que estavam nem pra porra nenhuma, que sabia que o tio ou o primo abusava de um outro, mas também é família, né? Fazer o quê? Esses mesmos sujeitos que acham que é a faculdade federal que fez isso com a tua cabeça, né? Claro, no teu caso é uma história de vida alucinante, né? Quer dizer, é tudo isso que eu tô contando elevado à 10ª potência, assassinato, sequestro, promiscuidade, estupro e depois sequestro mais uma vez da tua própria mãe, novamente ela te deixa, porra, alucinante. Agora, em outro grau, isso mais ou menos aconteceu na família de muita gente no Brasil, não é isso? E aí o sujeito entra na faculdade, qualquer uma, federal, né, com 18, 19 anos, que é aquela idade onde o sujeito começa a gostar de beber, de fumar e tal, e a culpa, francamente falando, é do professor, que também nem é o sujeito que estudou. O professor nem vai na faculdade. Tem muito negócio assim que vocês têm que se decidir o que vocês estão dizendo. Porque ou tem aula, não, nunca tive aula na faculdade, aquilo lá, não, fui doutrinado. Você decide, você foi doutrinado ou não teve aula. São coisas que são distintas, né? Agora, toda essa moleza que vocês têm também, não tô falando de você não, meu amor, a tua história é terrível, né? Eu, de fato, me compareço muito da tua história. Tô falando de outras histórias agora, né? O teu caso é terrível mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Depois eu falo contigo especificamente. Agora, falando em geral, das pessoas que ficam reclamando de faculdade federal, vocês têm que se decidir também. Agora, essa fraquezazinha que vocês levam na vida, ela muitas vezes ela vira essa outra coisa, que é a acusação de que outro entrou na minha cabeça. Francamente falando, né? Você, claro, não teve base familiar, teus pais estão ausentes, né? Colégio não te preparou nada. A igreja também você não ia, né? Também ninguém te levou. E também quando você ia, também não falavam nada que presta, né? Ou na católica falavam coisas também que não tinham nada a ver com a salvação da alma, com a santidade pessoal, e na protestante falavam sobre coisas de materialismo, né? Aquela pincelada de protestante de teologia com materialismo. Ficou nada, né? É claro, você entra na faculdade, você vê ali uns meninos, vê umas meninas, vê uma quantidade de álcool, vê uma quantidade de droga, começa a experimentar aquilo e pronto, né? Quer dizer, francamente falando, o teu professor te doutrinou. Essa coisa pra mim sempre me soou muito esquisita. O que me soa esquisita? A hipótese de um sujeito com 19 anos, que não é mais uma criança, hein? Tá sentado numa faculdade federal, se ele passou para federal, se ele estudou, né? Passou, e muitas vezes num concurso que não é simples, né? Um concurso difícil, de vestibular, sentou o rabicó naquela cadeira e começou a ouvir os professores falando: olha, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Falei, olha, a culpa é do professor. Francamente, você quis acreditar naquilo, né? Sei lá, era mais cômodo, era mais fácil, né? Bota a culpa em você, em vez de botar a culpa no professor, que tal? Né? Mais fácil, mais cômodo, né? Mais fácil, mais cômodo, né? Você inventar um motivo para brigar com teus pais. É mais fácil, é mais cômodo inventar um motivo para se drogar. É mais fácil, é mais cômodo inventar um motivo para não ter responsabilidade na vida, né? É mais fácil, mais cômodo. Cara, eu tenho certeza que nessa mesma faculdade tinha um monte de professor, porque eu conheço faculdade, tinha um monte de professor que tava falando as coisas direitinho lá, né? Eu conheço que a FRJ, atenção, só tem professor de esquerda. Tem um monte de professor de esquerda, tem professor de direita, tem professor católico, tem professor protestante, tem professor ateu, tem professor agnóstico. É curioso, vocês gostam de botar a culpa na estrutura, na doutrinação, né? Quando no final das contas, meu filho, a maioria das vezes o problema é teu mesmo, né? Tu é fraco, tu não quer nada com nada, né? Ou então tu não teve família, que é o caso muitas vezes, não teve família. Aí, então, você vive em que mundo? Olha, eu vivo nesse mesmo mundo que você, meu amor. Nesse mesmo mundo que você. Se você parar um segundo e der uma olhar para a tal da faculdade, você vai encontrar de tudo lá, de tudo. Agora, o que você vai encontrar também é o quê? É um monte de jovem, que, como sempre, jovem tem uma característica, né, específica, muito jovem tem uma característica específica de não se responsabilizar por nada. E tão loucos por uma historinha que os tire da responsabilização mesmo, né? E essa história, a tua história, minha querida, ela, assim, aí um dia você estava na aula de sociologia, onde Gramsci falava sobre doutrinação e algo mudou, metaforicamente, Deus entrou. Literalmente eu acordei outra, larguei tudo, fui curada, os diagnósticos caíram por terra.
A história não faz sentido muito pra mim, mas não precisa fazer sentido pra mim. É a história da tua vida, não é isso? Só é difícil conseguir encontrar uma unidade aqui que tenha lógica, né? Você tá me dizendo, eu vou acreditar, né? Você tava ouvindo o professor, né? Você não tava ouvindo o Gramsci, né? Você tava ouvindo a professora falar de Gramsci. E de repente falou, doutrinação, alguma coisa aconteceu e você ficou curada. E aí você fala, hoje vejo que não era doença mental. Era luto, promiscuidade, doutrinação e distanciamento de Deus. Pode ser. E pode ser doença mental também. Descobri que muitas vezes o problema é espiritual, não psiquiátrico. Muitas vezes. Muitas vezes. Não a maioria, né? A maioria das vezes é problema psiquiátrico. E ela fala, hoje sou saudável, cheia de Deus. Que bom. Mas ainda sinto vergonha. Quero me casar, ter muitos filhos, ser esposa e mãe. Mas às vezes penso que corrompi minha juventude e que desperdicei meu tempo fértil. Mas você tem 27, você não falou isso? Aí aqui tem várias... Vamos lá, atenção. É claro, a gente está aqui no Fale com Doc. Na natureza com Fale com Doc, a gente comentar sobre um e-mail que mandam para falecom@italomarcili.com.br, relatando o seu caso, como esse aqui, em 20 minutos, né, 25 minutos. Não é, a ideia não é fazer um estudo de caso, 40, 50, 2 horas tratando o teu caso, porque o teu caso era para tratar por muitos ângulos aqui, né? Muitos mesmo. Por exemplo, isso aqui que você fala, hoje sou saudável, cheia de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Você pode ser uma pessoa saudável sem Deus, uma pessoa doente com Deus, uma pessoa doente sem Deus, uma pessoa... O saudável cheia de Deus não é causa e efeito, né? Tenho Deus, então sou saudável. Mas pode ter Deus e ser absolutamente doente, né? Você pode ser saudável e não ter Deus. São conceitos diferentes, né? Ou seja, a saúde psíquica ou a saúde física, ela não está na mesma linha ou no mesmo campo da saúde espiritual, se você quiser chamar de saúde espiritual, que é um termo ridículo, né? Mas tudo bem. Mas ainda sinto vergonha. Flora, então se você sente vergonha, você vai me desculpar, mas está faltando Deus aí na tua vida, né? Porque uma das coisas que Deus faz é perdoar. Deus é um pai, né? Então o teu relacionamento com Deus, ele ainda... Você não está cheio dele, ok? Você talvez gostasse um dia de ter relacionamento com Deus. Quem de fato se relaciona com Deus não tem vergonha, né? Até porque Deus sabe de tudo. A definição de Deus é essa, não é isso? Dizem. Quero me casar. Bacana, legal. Ter muitos filhos. Aí já começa a loucura. Tá, quero ter muitos filhos. Ser esposa e mãe. Claro, você quer se casar e ter muitos filhos, entendi. É um problema. Mas às vezes penso que corrompi minha juventude. Claro que você corrompeu a tua juventude. Você estava promíscua, bebendo, se drogando. Claro que você corrompeu a tua juventude, não é isso? E que desperdicei meu tempo fértil. Ora, uma parte dele você desperdiçou, então você tem 27 anos. Você ainda tem mais uns, sei lá, 15 anos de vida fértil, né? Mais até, faz as contas aí. Entendeu? Mais uma vez, está transferindo, sei lá o que você está fazendo. Você está jogando... Não faz sentido essa tua frase. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que você corrompeu a tua juventude. É evidente que você corrompeu a tua juventude, né? Isso é óbvio que você fez. Por um lado. E você desperdiçou o teu tempo fértil? Olha, você desperdiçou o que foi desperdiçado. Mas o que está para frente? Não é isso? Agora, começa essas maluquices, quero casar e ter muitos filhos. Aí eu já sinto cheiro de treta nessa tua história, entendeu? Você quer casar. Vamos lá, quero casar. Agora, para casar, você tem que querer namorar. E para namorar, você tem que ser uma pessoa normal, né? Você tem que ir lá, conhecer uma pessoa normal no sentido de... Veja só. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bem? João, preciso te contar uma coisa. Nosso primeiro dia de encontro, eu sei que você, né, não me conhece ainda, mas eu preciso te contar uma coisa. Meu pai foi assassinado antes de eu nascer, minha mãe sem estrutura psíquica me deixou e a família paterna. Um ano depois ela me sequestrou no meu aniversário, foi como uma cena de filme, homens armados, carro blindado, fui morar com ela e namorado, que hoje é na minha frente quando eu tinha 3 anos. Ela me devolveu a avó paterna, que junto com meu pai me criou com valores cristãos fortes. Iniciei terapia aos 4 anos. Na adolescência, caralho, eu tenho certeza que tu faz isso, tu adora a tua história. A tua história é do cacete pra você, né? Quer dizer, o João acabou de conhecer, quer dizer, antes de você concluir, o João já meteu o pé mesmo, ele já tá lá em outra cidade, né? Ele já fugiu de você. Porque eu entendo que você adora a tua história. A tua história parece um filme mesmo. Agora é um filme ruim. Talvez você tenha que parar de falar sobre essa aqui, entendeu? Tá bom, passou, cara. Sabe, entendeu? Digo, passou, já fez faculdade, já tem 27 anos. Com todo respeito à tua história, ela não é uma boa história. Uma história muito ruim, né? É muito ruim. Aí você fala o seguinte: tenho vontade de usar o Instagram para compartilhar valores cristãos com outras jovens que, como eu, um dia estiveram perdidas. Não, atenção. Seja honesta. O que você quer é que todo mundo saiba qual é a tua história. Tu pode concordar comigo em relação a isso? Já te ajudar muito. Só este ponto te ajudaria muito na tua vida. Você diz que quer compartilhar valores cristãos. Vamos lá. Você é capaz de compartilhar valores cristãos sem falar da tua história? Que você foi promíscua, que você foi estuprada com 18 anos, que você começou terapia aos 4, que você foi depressiva, influenciada pela tua tia e se automutilou e pensou em suicídio,
que você foi sequestrada pela sua própria mãe com homens armados e carro blindado no dia do seu aniversário, que a sua avó cuidou de você logo depois do teu pai ter sido assassinado antes de você nascer. Se você é capaz de querer ensinar valores cristãos, da catequese, né? Sem falar dessa tua vida, então você é de fato capaz de... Você quer isso mesmo, transmitir valores cristãos, que coisa boa. Agora, o que você quer é compartilhar valores cristãos com outras jovens que, como eu, um dia estiveram perdidas. O que eu tô achando, meu amor, é que você tá querendo palco remunerado para contar essa história que você adora. Né? Tu adora a tua história. E eu acho que você adora mais a tua história, ou seja, o teu passado, do que provavelmente o teu futuro. Porque eu vou te dizer uma coisa, se o próximo João que for sair contigo, né, for numa temaqueria contigo, comer um peixe cru, você começar, né, antes de completar o potinho de shoyu com shoyu, você já tiver começado a desfiar esse rosário de tragédias que aconteceu, não vai sobrar um sujeito, minha filha. Não tem um sujeito que vai contigo, né, até o final da noite. Esse é o ponto que acontece na tua vida. Então, um pouco da tua sensação de você desperdiçou tua vida é que você está desperdiçando tua vida. A tua vida, atenção, ela está sendo mais desperdiçada a partir dos 23 anos, que foi quando você disse que se converteu lá ouvindo Gramsci. Você está desperdiçando, você tem mais esses 4 anos, de 23 aos 27, de 23 até hoje, que você tem 27 anos, você está desperdiçando mais do que você desperdiçou para trás. Porque antes, você de fato, foram coisas que te aconteceram, né? Sei lá, você era muito bebê, teu pai foi assassinado, depois outra pessoa foi assassinada, aí depois tentaram te estuprar e te estupraram, depois aí você foi abandonado, depois você foi sequestrado, aí depois você virou prometido, porque você era, uma adolescentezinha, coitado. E aí tua tia falou um monte de besteira, foi mais... Então, beleza, até ali dá pra te entender tranquilamente, a gente se comove, se compadece. 23, você tomou consciência disso. Pô, beleza. Tá, em que me ajuda a contar essa minha história? Eu já entendi, foi uma tragédia. Né? Francamente falando, meu amor, ninguém vai ter muita pena de você, não. Isso é uma coisa que você vai descobrir daqui a pouco na maturidade. Você conta a tua história, as pessoas não têm pena, né? As pessoas sequer se compadecem, as pessoas gostam do detalhe, né? Assim, mas como que foi esse estupro? Mas como que foi essa promiscuidade? Mas como que foi essa mutilação? Eu, francamente falando, acho que ninguém tem direito de ficar sabendo. O médico, né? Claro, o terapeuta, sim. Agora, as pessoas daí ficarem sabendo de detalhes da tua vida, manda todo mundo para aquele lugar. Agora você é a primeira a querer contar isso, né? Acho que foi um pouco o modo como você aprendeu a estar no centro das atenções. Olha, francamente falando, não é legal estar no centro das atenções quando o centro cheira mal, né? Quando o centro é corrompido, quando o centro não acrescenta em nada. Quando pior, as pessoas prestarem atenção na tua vida. Falei, vamos entrar no mundo real aqui. Claro, tem o mundo imaginário, tem o mundo do que a gente gostaria que fosse. Mas pronto, aí o João descobriu que todo mundo sabe que você foi promíscua, foi estuprada e que... Eu falei, olha, eu entendo o João, né? Que eu concordo com ele, mas eu entendo. Eu falei, o cara vai querer namorar uma moça assim, que depois vai ter filha. Aí a primeira coisa que você vai contar pra filha de vocês é que foi assassinada, depois foi estuprada, depois não sei o que, todo mundo sabe disso. Entende? Quer dizer, você tá estragando tua vida, cara. Só que você já tem 27 anos, você não é mais uma criança. Isso era um pouco pra você já ter caído na real, que a gente não tem que falar tudo que acontece com a gente. Né? Pelo contrário. A maioria das coisas ninguém tá querendo ajudar. Ninguém. As pessoas até parece que estão querendo ajudar, mas o pessoal gosta da fofoca, da coisa sórdida, entendeu? Então, assim, manda todo mundo pra aquele lugar. Atenção. Por que você não aposta em construir uma vida normal a partir de agora? Normal. O que você faz? Você é vendedora de loja. Eu não sei o que você faz. Você não falou que você nem falou o que você faz, né, da vida. Aqui. O que é muito curioso. Você não falou o que você faz da vida. Mas cara, e se eu fosse uma pessoa que sou vendedora de loja e qualquer coisa que eu faço na vida é vender roupas? E eu vendo roupas, eu tento vender roupa, eu tento me maquiar para ficar mais bonita, para vender mais roupa, para as pessoas acharem que eu sou mais confiável. E aí eu estudo meia dúzia de técnicas de venda para vender roupa. Eu começo a vender roupa pra caramba. Daqui a pouco eu tô vendendo roupa no shopping. Que tal se você tiver uma vida normal? Né? E começar a construir isso, você vai começar a conhecer gente. E aí você vai conhecer lá, vai vir o rapaz lá que vai sair contigo. E se você contar para ele sobre o seu dia de vendedora de roupa no shopping? Que bacana, né? Você vai contar do curso da pós-graduação que você está fazendo, uma outra, parte de recursos humanos, porque você quer não ficar como vendedor do shopping muito tempo, você quer arranjar um emprego numa empresa, não sei das quantas, para ir para o RH, sei lá, conta uma história normal. O rapaz não quer saber dessa historinha toda, meu amor. Assim, sabe quem quer saber? Eu desconfio. Os caras que gostam muito de saber disso, gostam muito de saber disso aqui, eles são sujeitos que vão abusar de você. Porque vão montar um monte de pontos de fragilidade, vão te manipular,
Vão saber que você tem um monte de carência, vão fingir que se compadecem, aí você vai se entregar, ele vai me curar, não sei o que, esse jeito só vai aloprar na tua vida. Provavelmente é isso que acontece contigo, né? Então, assim, eu acho que ir pro Instagram para falar de valores cristãos, relatando, em primeiro lugar, a tragédia que aconteceu contigo, é muito contraproducente. Claro, se você é uma pessoa muito vaidosa, que precisa de atenção e não se importa muito com a tua vida para frente, aí você faz, né? Agora, recomendação para você, trabalhe numa coisa normal, né? Vendedor de shopping, sei lá, as coisas que você faz da vida, você continue fazendo. Esquece Instagram, a gente não precisa de mais história como essa, você já tá cheio, né? Eu era um bêbado, via drogado, encontrei Jesus. Desde a música do Asa de Águia, não é mais necessário ninguém contar, a gente já sabe qual é a estrutura da história. A estrutura da história é, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Olha, água mineral. Eu não sei se é a mesma música, mas não é a mesma, né? Digo, é a mesma coisa, que entendi. Encontrei Jesus, vivi um bêbado, drogado, pronto, água mineral. Essa é a história, porra. Eu não preciso da tua pra entender esse arco. O arco todo mundo já viu. Pô, todo mundo tem um primo que era drogado, foi pros Narcóticos Anônimos, virou protestante, hoje é um bom pai de família. Porra, essa história é arquiconhecida, ela não acrescenta em nada, entendeu? Nada, zero. Todo mundo sabe qual história é essa. Pronto, basta. Não precisa de mais você se expondo, falando do teu estupro, da promiscuidade, pra 500 mil pessoas e daqui arranjar um cara, entendeu? Vocês querem tudo, não tem como ter. Né? E outra coisa, você não vai nem ganhar dinheiro com esse negócio do Instagram, hein? Vai por mim. É uma história batida, ninguém tem interesse nisso. Atenção, ninguém tem interesse nisso. A coisa assim, funcionou lá atrás, entendeu? Era um outro que contava essa história. E a coisa começou a funcionar. Então, assim, os antigos, aquela velha guarda que conta essa história, bacana, funciona, ajudou muita gente. A gente já tem a velha guarda, entendeu? Eu digo assim, não se acrescenta mais em nada hoje. De verdade, você pode ver. O pessoal novo não se cria, porque porra, essa história aí já conheci, né? Hoje a pergunta que você fica assim, pô, mas esse cara é novo, ele já tinha um monte de material pra ter ouvido, já tinha até a música da Asa de Águia pra ter ouvido, pra ele já saber qual que é o arco, né? É chato, não dá pra prestar atenção numa história como a tua, você com a idade que você tem. Se você é um sujeito de 60 anos, lá atrás, né? Eu era um medo de ver drogado lá atrás, não tinha pouco material, pouco recurso. A gente gosta, a história é boa, né? A gente ouve, para pra ouvir. Pô, esse cara tem carcaça, bagagem de vida, legal. Outra coisa, os velhos que eram bêbados e viam drogado e encontraram Jesus, eles já tiveram muito tempo de encontro com Jesus. A tua história a gente fica assim, daqui a pouco vai fazer merda de novo. É o que acontece, ninguém olha e fala, nossa, tá curado, ninguém acha, meu amor. Tu tem 4 aninhos só dessa história, com uma história muito maluquinha. Ouvi Gramsci, aí me curei, essa porra não era doença, isso aqui era só a falta de Deus, eu tô cheio de Deus, mas tenho vergonha. Qualquer pessoa mais sensível olha pra história e fala, caralho, diminui a bola, né? Arranja alguém decente pra estar do lado contigo, toma teus remédios, né? Fica quieta, vai trabalhar normal, entendeu? Pra ver se a tua vida entra no eixo de verdade, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.